Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 1 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 1 a 20. Se vocês estão observando direitinho, nós vamos iniciar agora a segunda metade do Evangelho, né? 28 capítulos, terminamos o 14 semana passada. A gente está completando um ano que começou, então vai levar mais ou menos mais um ano para concluir, aproximadamente, né? Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e te damos graças pela honra e privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã de domingo e mais uma vez te cultuarmos e podermos te louvar e abrir a tua palavra, lê-la. E agora te suplicamos a iluminação do teu Espírito para compreender o que aconteceu no que Mateus está nos contando e, seguindo a instrução de Jesus, possamos purificar as nossas mentes para glorificar a Deus. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. A gente está numa pandemia, né? Há uma preocupação generalizada de saber como é que o vírus é transmitido, o que é que nos contamina, como é que se dá. Agora mesmo já saiu uma nova reportagem que o título era Como o vírus da Ômicron é transmitido. Onde é que ele fica? Quais são as superfícies? E aí aquilo que era de um jeito no início da pandemia já vai mudando. Algumas coisas, se você parar para pensar depois que você vive, são ridículas, né? Por exemplo, a questão de que o vírus pode estar na sola do pé, do calçado. E aí você ser contaminado por isso. Ora, é só para você parar para pensar. Eu fico raciocinando e vendo. Um lugar que eu acredito, né, e tem muita possibilidade de contaminação são os supermercados. Muita gente, eu mesmo, durante toda a pandemia, sem exceção, fui 1, 2, 3, 4 vezes no atacado
E era gente, em plena pandemia, de aí você não conseguia andar nos corredores. Eles se batiam um na outra. E eu sempre perguntava aos caixas, quando ia pagar, quantos aqui morreram? Aí ele disse, nenhum. Quantos foram internados no hospital? Dos funcionários? Ele disse, nenhum. Quantos tiraram licença porque estavam doentes? Nenhum. Praticamente todos os meses a resposta era a mesma. Eu ficava, como é que pode, num lugar desse, né? E eu ficava pensando, como é que o vírus que estava lá, alguém espirrou, alguém tossiu, o vírus caiu no chão, o meu pé pisou, aí o vírus chegou e se agarrou, né? Pense lá, vamos pensar. Ele se agarrou no solado do meu pé. E eu passei 1 hora andando por ali, mas ele ficou lá firme, só chegando, não descia nenhum. Só vírus se agarrando. Eu vou para o estacionamento, piso no asfalto quente, mas ele está lá, segurando. Entro no carro, dirijo por meia hora e todos os vírus lá segurando. Desço do carro, pego as compras, caminho pelo estacionamento e tudo lá, segurando. Pego o elevador, subo o elevador e eles lá firmes. Entro em casa, eles vão dizer, né? Chegamos, podemos nos soltar. Não é? Então veja, tirar o sapato dos pés para entrar em casa pode ser um bom costume. Principalmente se você tem criança, animais. Agora, numa casa que só tem adultos, que ninguém senta no chão, ninguém se deita no chão, como é que o vírus vai nos contaminar? É a mesma coisa que está acontecendo aqui nessa passagem em que Jesus está falando. Vamos lá ver. E a pergunta é, o que nos contamina? Porque o tema do nosso culto é purificando nossas mentes para glorificar a Deus. Se eu quero purificar minha mente, vou purificar de quê? De que forma? É isso que a gente vai tentar ver aqui nesta manhã. Quando Mateus ele organiza o evangelho, o texto anterior fala que Jesus curou muita gente, né? Ele tinha feito a multiplicação, foi para outro lado, voltou, andou sobre as águas e voltou para aquela região da Galileia, de Cafarnaum, começou a andar por ali, curando todo mundo que chegava. Estava enfileirado na praça e ele ali então curava todo mundo. Não ficou nenhum sem cura. Acontece então aqui logo depois que vieram de Jerusalém fariseus e escribas. Ora, este acompanhamento dos fariseus e escribas não começou aqui. Se você se lembrar, se a gente voltar um pouquinho, capítulo 12, 2, por exemplo, os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. É aquela passagem que Jesus e os discípulos colhiam espigas quando passaram perto de uma plantação. Os fariseus estavam por ali e foram acusar Jesus. Em Mateus 12, 24, diz assim, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Foi quando Jesus expulsou um espírito de um homem. E aí os fariseus estavam lá, para dizer, não, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebu. Esses homens, esses líderes religiosos, já sabiam da fama de Jesus, como nós vimos, como Herodes sabia, como toda aquela região, quando Jesus chegou, sabendo que era Jesus, encaminhava os enfermos. E os escribas e fariseus sabiam da fama de Jesus. E com certeza eles ouviram os acontecimentos mais recentes, a multiplicação dos pães, né, a cura de várias pessoas nas cidades circunvizinhanças. E eles vão para lá para quê? Para aplaudir, para homenagear, para pedir ajuda, para pedir orientação? Não. Eles vão para lá fazer justamente o que eles mais sabiam fazer, acusar os outros. E eles chegam lá e a primeira coisa que eles fazem, que eles perguntam é por que os seus discípulos estão transgredindo? Por que, meus irmãos, que eles estão transgredindo? A lei do Senhor? Os mandamentos do Senhor? Não. A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Marcos, no texto que fala sobre isso, ele acrescenta algumas informações e diz assim, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar.
como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Eles tinham, paralelamente à lei do Senhor, uma série de instruções, de escritos, de coisas que eles colocavam para serem observadas. A questão da purificação, ela é algo que realmente a Bíblia fala sobre purificar as coisas, né? Lá em Números, capítulo 19, verso 11, diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Aí no verso 22 diz assim, de Números 19: tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. O que que se está tratando aqui então? Não é de higiene, meus irmãos. Os escribas e fariseus não estavam preocupados com higiene, não. Não era esse o pensamento deles. Não era esta a observação deles. Isso aqui era um assunto espiritual, um assunto cerimonial. A questão da imundícia que a gente vê lá na Bíblia, as instruções, não é que alguém toca um morto e vai passar 7 dias contaminado. Certo? É que aquele ato de tocar o morto deixa ele impossibilitado de participar das cerimônias religiosas. Veja, olha, veja o raciocínio da coisa. Morreu um parente. Teve que preparar para botar para sepultar. Certo? A parente, amigo, pegou, colocou, levou na forma que era comum naquela época. Então aquela pessoa não podia participar das cerimônias por 7 dias. Aí outra pessoa que estava ali não tocou no morto, mas tocou naquele que havia tocado. Aí é imundo até o fim da tarde. Não é contaminação de vírus, bactérias, não é nada que você possa imaginar no sentido físico, no sentido de ser contaminado e se precaver de passar uma contaminação para outro. Era tudo cerimonial. Então, quando os escribas e fariseus chegam para falar isso, aí você começa a ver as questões da ordem, da prioridade, e é isso que Jesus vai tratar então. Quando eles chegam e dizem isso, por que isso acontece? Né? Aí Jesus responde com uma pergunta: por que vocês transgridem também o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe é você respeitar, é você obedecer, e nas diversas fases da vida isso vai se modificando. Então, por exemplo, nossas crianças, nossos adolescentes, né, os jovens que estão em casa com seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua titia, é para o responsável dizer levanta e ele levantar. É para o responsável dizer arrume sua cama e ele arrumar. É para dizer assim, olha, ajuda a lavar os pratos e ele lavar. Então, num primeiro momento, o honrar o pai e a mãe está nesse sentido, de ajudar, de colaborar, de não gritar, não falar mal. O tempo vai passando e acrescenta-se a isso o ciclo natural da vida. Pai e mãe ficando velhinhos, impossibilitados de trabalhar, dependendo dos outros, tem que depender primeiro dos filhos. É isso que nos é instruído no Novo Testamento, quando diz, olha, só tem direito à ajuda a viúva que não tem filhos. Porque se tiver filhos, os filhos têm que sustentar. Então, honra teu pai e tua mãe envolve, no decorrer da vida, o sustento financeiro. E é aqui que Jesus vai tocar. É nesse problema que ele vai justamente comparar. Vocês estão falando de uma tradição que vocês inventaram. Os judeus, eles tinham toda uma estrutura de leis. Veja bem, Moisés tinha dado os mandamentos, e uma série de leis está lá, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas os judeus começaram a acrescentar coisas, a aumentar, a tornar tudo difícil. Isso foi sendo produzido ao longo do tempo. E, no final das contas, você tem centenas de leis.
inclusive a questão de lavar as mãos. E essa de lavar as mãos se tornou uma das mais fortes de todas, ao ponto de uma pessoa que tenha sido pego sem lavar as mãos antes da refeição, poderia ser expulso da sinagoga, ser eliminado porque não fez aquilo ali. Aí Jesus vai dizer, olha, porque vocês, por conta da tradição, estão descumprindo o quinto mandamento. O que eles faziam? Aí vem uma coisa interessante, né? Eles criaram, dentro dessas leis, uma expressãozinha que deixava eles livres de sustentar o seu pai e sua mãe. Lá em Marcos, num texto paralelo, ele usa a palavra mágica, corban. Lemos que para isentar-se da responsabilidade pecuniária para com seus pais, o filho tinha que dizer tão somente corban, palavra que significa oblação, e se referia a qualquer oferta dedicada ao uso sagrado, pois, dizendo isso, prometia que seu dinheiro seria dedicado ao templo. Diversos intérpretes mostram que, agindo assim, não era necessário que o filho cumprisse esse voto, contanto que tivesse o cuidado de não mencionar nada definindo a forma nem a data. É maquiavélico, é maldoso mesmo. É assim, olha, eu tenho dinheiro, certo? Meu pai e minha mãe estão precisando. Aí eu digo, olha, infelizmente eu não posso ajudá-lo porque esse dinheiro aqui é corban. É uma oferta que eu vou dedicar ao templo. Só que ele só dizia isso. Ele não dizia quanto era, ele não dizia quando iria dar, e aí havia praticamente aquela, vamos usar uma palavra feia, aquele conluio ali, deles com os sacerdotes, dele com as lideranças, para não ir atrás e não ir cobrar e não ir exigir aquilo. Então ele se auto-isentava da responsabilidade financeira dos pais, não entregava, ou não entregava tudo, entregava só uma parte, e não ajudava aqueles que precisavam da ajuda. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês estão invalidando a lei de Deus. Está escrito, honra teu pai e tua mãe. Mas vós dizeis a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Meus irmãos, vocês percebem que a gente pode estar fazendo coisas parecidas em nosso meio? A gente chega para adorar a Deus, né? O que Deus quer? Adoração, obediência. Nós lutamos, nós somos uma igreja pequena, temos nossas limitações e lutamos para que não implementemos na igreja, nos cultos, nas atividades, coisas que não são do agrado de Deus. Em nome de quê? Em nome de chamar mais atenção, de agradar mais as pessoas, de ter mais gente aqui dentro da igreja. Essa é uma luta que as igrejas que procuram ser mais firmes à palavra têm tido há séculos. A gente vê o pastor Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, praticamente morreu de depressão ao ver que a igreja estava colocando dentro dos seus templos atividades diversas, e ele cita especificamente o teatro, para agradar as pessoas, para atrair as pessoas dentro do culto. Ele luta contra aquilo e ele praticamente é vencido. E morre deprimido por conta disso. Ou seja, eu invalido os mandamentos do Senhor em nome de algo que é para mim, que é para o meu crescimento, para a minha satisfação. E o que é que Jesus chama desse pessoal? O que é que ele diz deles? Hipócritas. Já falaram de vocês há anos atrás. Isaías já falou de vocês. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos
de homens. Tudo aquilo que a gente vê acontecendo, todas essas conversas de Jesus com os escribas e fariseus, com os próprios discípulos, com aqueles que o acompanhavam, se repete no nosso meio. Cabeça dura que nós temos, coração duro, desobediência constante. É aquela luta que Jesus tinha com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com o povo de modo geral, para que eles pudessem compreender o que é que Deus quer realmente de nós. Deus, ele exige várias coisas. A questão da imundícia de certos momentos, de certas situações, está na Bíblia. Mas tem uma razão, tem um momento. E nós precisamos entender qual o lugar de cada uma dessas coisas. Então, Jesus, ele é duro com aqueles homens. Aí ele chega e chama o povo. Verso 10. E tendo convocado a multidão, disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, mais uma vez eu saliento, repito. Jesus não era contra a higiene. O assunto não é higiene, certo? Então a gente tem que botar isso na cabeça. Não estavam falando de higiene. O assunto aqui é espiritual, cerimonial. Da mesma forma que quando Jesus e os discípulos colhiam espigas e os fariseus recriminaram, eles estão indo para a literalidade da lei sem entender o que ela significa. Jesus deixou isso claro no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Não matarás. O judeu, então, dizia, é só realmente não matar. Eu posso odiar, eu posso até prejudicar, eu posso me vingar, eu posso uma série de coisas. Dentro da tradição deles. Não era dentro da lei. O problema é esse, que você tem a lei de Deus, o mandamento de Deus, e eles vão sendo adaptados, melhorados, para que eu me sinta bem. É esse o cuidado que todos nós devemos ter, para não fazermos como eles fazem. A contaminação, ele vai falar como é que se dá depois. Lá no finzinho, né? A gente vai chegar lá. É de outra forma. Então, é claro que lavar as mãos, e nós temos visto isto mais do que nunca, é uma coisa importante. Se alguém, usa um texto como esse para querer ser um pouquinho sujo, para dizer que não precisa cuidar de lavar, de limpar, ele não entendeu nada do que está escrito aqui. Certo? E aí vem uma outra questão dentro disso tudo aqui. Verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? É como se eles tivessem dito assim: mestre, temos que tratar esse povo melhor, sabe? Porque eles podem nos ajudar no futuro. A atual e sempre antiga de você querer agradar todo mundo. É o atualmente chamado politicamente correto. Quando esses discípulos se aproximaram, é como se eles estivessem dizendo assim: mestre, olha, maneira aí, não critica tanto, não fala assim de uma forma tão áspera. Quem veio aí foi o pessoal de Jerusalém, não é qualquer escriba, é o pessoal lá. É como se dissesse assim, vamos tentar fazer uma comparação. O deputado veio ali de Recife e veio dizer tal coisa. Aí o outro depois vem, não, o deputado lá de Brasília veio dizer. Então, um é estadual, o outro é federal. Um atende só um estado, o outro vê todo o estado. Então, é uma pessoa mais importante. Vamos tomar cuidado, mestre. Sabe, porque vai que a gente precisa deles lá na frente. A gente precisa, Aí está tudo chateado com a gente. Mas o que Jesus disse? Eita, é mesmo, eu esqueci que eles eram gente importante. Não. Jesus chega e diz, ele, porém, respondeu:
toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Não é porque é líder, não é porque é fariseu, porque é escriba, não é porque é pastor, é bispo, é apóstolo, seja o que for, que é de Deus. O título não dá esta condição. E aí Jesus acrescenta, deixa-os, eles são cegos, eles não entendem, são cegos guiando cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Em Mateus 7, verso 15, Jesus tinha dito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É interessante que naquela conversa lá em João capítulo 3, com Nicodemos, João registra, logo no primeiro verso, João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio, era a alta cúpula de Israel. E ele vai ter com Jesus de noite, para ninguém ver. E naquela conversa que teve ali, né, quando chega Nicodemos sem entender as coisas, quando chega em João 3:10, Jesus diz assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Por vezes, Cristo repreendeu os fariseus pela observação mal feita da lei cerimonial externa e a negligência maliciosa deles naquilo que a lei moral de Deus fazia. Quando estava colhendo espigas, foi uma vez que Jesus aplicou. Eles estavam totalmente preocupados em parecer justos. Eles queriam ser vistos. Era isso que eles diziam, eles querem ser vistos. Eles querem o aplauso dos outros. Contudo, eles estavam dispostos a tolerar os pecados mais flagrantes do coração. Eles pensavam que ninguém mais poderia descobrir o que realmente estava dentro deles. Veja só, Jesus, ele não se preocupa com a aparência. Ele vê o coração. Nós não podemos fazer isso, é claro, não é? Mas Jesus pode. Como é que está o seu coração? O que vai dentro dele? Jesus não sabe? Sabe. Adianta querer esconder? Não. Esses fariseus queriam esconder. Eles queriam, eles pensavam, eles não acreditavam. A gente vê diversas vezes os evangelhos dizendo: Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles. Então, Jesus conhecia o pensamento dos escribas e fariseus, dos apóstolos e discípulos, ele conhecia os pensamentos de Calvino, de Lutero, ele conhecia os pensamentos de todos os pregadores e ele conhece os nossos pensamentos, o meu e o seu. Então, não queiramos nos esconder. Então, lhe disse Pedro, né? Pedro é o cara que toma iniciativa, certo? Explica-nos a parábola. Entendeu não, Pedro? Está sem entender também? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Isso confirma o que a gente acabou de falar, que não estava se falando de alguma coisa que pudesse contaminar. Não, era da comida. A comida. Não é isso que acontece com a comida? Se você for usar uma linguagem popular, comum, né? Um pouquinho chula. Você come, desce, estômago, intestino e sai totozinho, né? Aonde que você faz? Hoje, nossos dias, no vaso sanitário. Descarga. Onde ele vai? Para um lugar que você não vai querer estar. E você não vai querer nem ver. Não é isso? Então Jesus diz, olha, não se preocupe. Deus tinha dito que havia animais imundos. Foi Deus que disse. Mas quando Jesus chega, tudo aquilo deixa de ser necessário. É a lei cerimonial que se acaba. E a gente tem que entender isso, meus irmãos. Certo? Então não é o que entra. Não é o feijão, o arroz, não é a banana, não é a laranja.
não é o sanduíche, não é isso que vai contaminar você. Espiritualmente falando, lembre-se, o assunto aqui é espiritual, não é físico, certo? É claro que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, é claro que nós temos que ter cuidado com a higiene, mas eu vou repetir pela 7ª vez: o assunto aqui não é higiene, o assunto aqui é espiritual. Então veja só, não é o que entra. Aí verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que eu falo é como Jesus diz, né? A boca fala do que está cheio o coração, certo? A gente sabe que o pecado, nós já nascemos com pecado, né? Veja, eu não me transformo num pecador depois do primeiro pecado que eu cometo. Eu cometo o primeiro pecado porque eu nasci pecador. Então já está lá dentro. Sabe aquela ilustraçãozinha de você pega uma maçã toda inteirinha, né? Beleza, linda. Não tem um furinho. Aí quando você parte, tem um tapuruzinho lá dentro. Por quê? Porque ele foi colocado ali, a larvazinha, antes do fruto se formar. Então, o nosso pecado já está lá. Ele não vai ser gerado, ele vai ser manifestado só. E o que está lá dentro? Aí você tem o nosso pecado, meu, o seu, cada um, e tudo aquilo que vai entrando ao longo do tempo. O que nós estamos colocando para dentro? Aí Jesus vai esclarecer aqui, olha. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Se você pegar essa relaçãozinha de pecado aqui, concentrada, né? Pouquinhos. Veja como é interessante. Pegue as novelas, pegue os filmes, pegue as séries. Quanto mais pecados desses daqui tiver, mais sucesso eles fazem. Pode ver. Eu me lembro muito bem de certas chamadas de novelas que era falando do homem que enganou a mulher, aí para traição, vingança, hoje, 8 horas, na novela tal. Ou vocês nunca ouviram isso? Veja aí os filmes, as chamadas dos filmes, das séries. A maioria tem isso aqui. E a gente acha, parece que acha normal, né? Comum. E aí vai botando para dentro. Vai botando para dentro. Se for na parte aqui de adultério, né? É aos montes. Vai botando para dentro. Se for aqui na questão de falso testemunho, vai botando para dentro. Blasfêmias. Então, tudo isso vai sendo colocado aonde? No nosso coração. Tem um texto no boletim, depois vocês vão ler, e ele faz o seguinte, diz o seguinte: ninguém nunca cai em adultério. O coração do adúltero é sempre motivado e preparado por pensamentos lascivos antes da ação real acontecer. Igualmente, o coração do bandido é inclinado à cobiça. Ele não é, virou bandido. Não, ele começa a querer as outras coisas. Ele começa a desejar ter as coisas. E isso vai sendo alimentado por um período. E ele se torna um bandido. O homicídio é produto da raiva e do ódio. O cara não vai saindo por aí e de repente mata alguém. Ele alimentou ódio, ele alimentou raiva, ele alimentou mágoa ao longo do tempo. E ele pode até descarregar em alguém que não tem nada a ver. Mas ele alimentou. Então, o que contamina o nosso coração? São essas coisas. O que deve acontecer em nossas mentes e coração? Então, como é que eu faço para purificar a minha mente?
Qual deve ser o segredo mais profundo de nossas almas? Adoração a Deus. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que engrandece, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o que Paulo instrui às igrejas. Pecar na mente, portanto, é profanar o próprio santuário em que a nossa maior e melhor adoração deve acontecer. Veja como Deus faz as coisas, tudo bem organizadozinho. Os 10 mandamentos, do 1 ao 9, todo mundo vê. Não terás outros deuses entre mim. Se você tiver, eu posso ver. Não farás para ti mais de escultura. Se você fizer, eu posso ver. E assim vai. Honra teu pai e tua mãe. Se você não honrar, eu posso ver. Não matarás, eu posso ver. Não adulterarás, eu posso ver. Não dirás falso testemunho, eu posso ver. Mas se você cobiçar, eu não posso ver. Então, o 10º mandamento da cobiça é aquele que acontece aqui só. Só aqui. Ora, veja bem. Se nós, porventura, conseguíssemos fazer com que todo mal que existe em nós ficasse só aqui dentro e não partisse para as palavras, para ações, teríamos dado um passo significativo para a santificação. É óbvio, né? Então, vamos pegar aqui, não matarás. Eu cheguei e queria matar aquela pessoa, mas eu queria matar mesmo. Mas parei, orei, pedi perdão a Deus e não fiz nada. E segui a vida. É bem diferente de eu ter assassinado, não é? É bem diferente. Mas a questão é que aquele pensamento de querer matar alguém já é pecado por si só. A mesma coisa vale para todos os outros pecados. O adultério, Jesus chega e diz, não adulterarás. O judeu chegava e dizia, não, adultério é só se a relação sexual for consumada. Se ficar ali, tal, tudinho, não é adultério. Aí Jesus chega e diz, não, se você pensar, você já adulterou. Então, veja, para eu poder purificar a minha mente para glorificar a Deus, eu tenho que ter isso bem em mente. Eu tenho que entender que o que sai, o que entra em mim, em termos físicos, em termos de alimentos, não vai me contaminar. Este era o ponto dos judeus, dos fariseus, certo? A preocupação cerimonial do que se está comendo. Jesus disse, isso não tem nada a ver. Eu vim para purificar todos os alimentos. Não vai ter mais. Ele, né, vai dizer a Pedro, Pedro, pega, mata e come. Pedro vai dizer, Senhor, nunca na minha boca entrou nenhum animal imundo. O que é que Deus diz? O que Deus purificou, não considere imundo. Então, aquela parte de não coma isso, não coma aquilo outro, acabou sem Cristo Jesus. E é que estamos colocando aqui dentro, porque o que tiver aqui dentro vai sair em palavras, vai sair em ações. Então, veja, purificando nossas mentes para glorificar a Deus, é purificar de quê? É purificar de todos esses pensamentos que nos levam a pecar. E aí, se nós realmente queremos purificar a Deus com a nossa vida por inteiro, a nossa mente, temos que ter cuidado com ela. Temos que ter cuidado com o que está entrando aqui e o que está saindo de nossa boca. Porque na hora que a gente fala, a gente põe para fora virtudes ou pecados. E tem uma pergunta, está no boletim, para a gente ficar para refletir. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Reflita, certo? Nosso objetivo é purificar nossas mentes para glorificar a Deus. E Jesus fala o quê? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Então a pergunta, vou repetir. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Oremos.
Senhor nosso Deus, mais uma vez, suplicamos a tua misericórdia para que possamos, Senhor, purificar as nossas mentes para glorificar o teu nome. Que nós tomemos cuidado, Senhor, com o que temos alimentado a nossa mente e com o que, Senhor, tem saído de nossa mente através de nossas palavras e nossas ações. Ajuda-nos a glorificar o teu nome desta forma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.